as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para fins do artigo 95. Bem, aí como é que funciona? O perito ele faz lá a sua proposta, ele calcula lá o valor, tá? E a gente vai fazer isso no final da aula, né? A gente vai apresentar aqui uma planilhinha, a gente vai construir uma planilhinha juntos aqui. Ele vai chegar num determinado valor e vai colocar isso numa petição. Né? Então, ele vai preparar uma petição. Nessa petição, ele vai propor o valor do honorário, tá? Mais um quadrinho que a gente vai copiar e colar da planilha, que é o detalhamento dessa proposta, né? O detalhamento de como ele chegou nesse valor. E vai dar entrada nessa petição, tá? Vai pedir a juntada dessa petição de proposta de honorário ao processo. Nesse momento, o juiz ele vai abrir prazo para que cada parte, o autor e o réu, possam se manifestar em relação a proposta do perito, tá? Então, nesse momento, a parte, por exemplo, a autora, que provavelmente vai ser ela que vai pagar, a não ser que a parte ré peça a perícia. Então, quem pede, paga a perícia, tá? Mas se o réu não pedir perícia e o autor também não pedir, mas mesmo assim o juiz determinar, né, prova pericial por ofício, ou seja, ele detecta essa necessidade e já determina, tá? Sem que o autor ou o réu peçam, mas o juiz ele sente a necessidade, então, por ofício, em decorrência do seu trabalho, ele determina a prova pericial. Nesse caso, o autor paga a prova pericial, tá? Paga os honorários do perito. Então, nesse momento, o juiz ele vai abrir para que as partes possam se manifestar. Se manifestar no que sentido? Primeiro, em relação ao valor. Uma vez que alguém vai pagar isso, né? Então, a pessoa que vai pagar, a parte que vai pagar, precisa concordar ou não com esse valor. Tem o direito de discordar. Tá? Ainda que o réu talvez não pague a perícia naquele momento, nesse primeiro momento, mas ele também pode discordar, porque uma vez que ele perca lá o processo, né, que ele seja o sucumbente no processo, seja condenado, ele vai ter que indenizar o autor em relação a esse valor de honorários. Tá? Então, nesse momento, as partes vão se manifestar, elas vão ter um prazo para fazer isso, tá? Mas não é somente em relação ao valor do honorário. As partes podem também se manifestar com relação ao pessoa, digamos assim, técnica, né, do perito, que talvez eles concordem ou não concordem com aquele perito em realizar aquele trabalho, tá? Então, de repente, o perito foi nomeado para fazer uma perícia contábil, mas ele talvez seja engenheiro. Então, a parte ela pode, nesse caso, se opor, tá? Alegando que o perito não tem a qualificação técnica suficiente para realizar aquela perícia.